você não corre só com as pernas, você corre com a cabeça também. Por isso que de vez em quando eu vou vir aqui futucar os seus neurônios, tá? Se liga. Eu fiz um vídeo anterior aí. Essa luz tá péssima, né? Eu fiz um vídeo anterior falando sobre excelência, né? Trouxe aqui o livro Outliers. E hoje eu estava lendo uma outra parada e achei também uma outra coisa que eu estava procurando, que eu sabia que eu tinha lido e fui procurar. Esse negócio de ler livro é interessante porque você tem aquele monte de livro lá. Às vezes você nem leu inteiro, mas você sabe ali o catálogo das coisas que você tem guardado ali para quando você quiser dar continuidade ou aprofundar a pesquisa. Então, aí eu procurei um conteúdo aqui que é muito legal para um problema que a gente lida, que é a vontade de desistir, tá? Então eu estou trazendo aqui esse livro, O Melhor do Mundo, do Seth Godin. Nós vamos falar sobre produtividade. E Seth Godin é um cara que trabalha com vendas e marketing, tá? Você vai naturalmente perguntar assim, mas puta, lá vem você dar aquela volta imensa para falar uma coisa de corrida. Gente, na primeira década desse século, os caras que mais produziram sobre desempenho foram os atletas do setor de vendas. Então, o pessoal das vendas é o pessoal que mais pensou em desempenho, mais que os atletas. Então, nós precisamos pegar desses caras a coisa que serve pra gente. Ele abre o livro aí. Todo mundo subestima a importância de ser o melhor do mundo. E eu acredito que aqui também na corrida, e não é só a corrida, a gente vive uma geração, a minha geração, a geração que veio depois, que as pessoas começaram a desistir de ser bom, sabe? Desistir de se destacar, desistir de ser melhor. Muitas pessoas assim, eu não posso falar que eu sou melhor porque o outro vai sentir que ele é o pior, vai descobrir que ele é pior. E nessas cortinas que a gente vai usando aí, a gente acabou nivelando muita coisa por baixo. Então, o Seth Godin ele vem trazer assim o seguinte: todo mundo, uma hora ou outra, sente vontade de desistir. É uma tentação natural do processo, tá? E a análise que ele vem fazer é a seguinte: se você aprender mais sobre os mecanismos que estimulam a desistência, terá mais condições de enfrentá-los. Olha, a gente já está começando a gostar desse assunto, né? Superar as nossas dificuldades, conhecendo as nossas fraquezas. Benefícios extraordinários são obtidos pela pequena minoria capaz de fazer um esforço extra e ir um pouco mais longe do que a maioria. E aí já vamos cair daqui a pouco num dilema ético, que é onde se colocar. Porque nós somos impulsionados a estar com a maioria. Porém, o sucesso não está com a maioria, né? O sucesso em qualquer sentido que você possa imaginar. Mas a maioria não é a maioria não é o grupo que consegue realizar aquilo que a gente sonha pra gente, né? A maioria desiste, a maioria não executa. E ele fala o seguinte: se você quer continuar ou se você quer desistir, olha esse guia. Desista do que não vale a pena. Então, se não vale a pena, desiste. Insista no que compensa e tenha peito para fazer uma coisa ou outra, não fique em cima do muro. Certo? Quando a gente contempla as pessoas que concluem uma corrida, vou direto aqui na nossa
no nosso assunto. Você tá ali, você senta, pega uma cadeira e fica vendo as pessoas chegarem da corrida. Você não vai enxergar as pessoas, milhares de pessoas que poderiam estar ali, mas em algum momento elas desistiram. Ou desistiram de largar, ou não se interessaram pelo evento, ou desistiram no meio do caminho. Você só consegue ver as pessoas que elas estão concluindo. E quando você vê as pessoas que elas estão concluindo, você considera que vale a pena se expor àquele esforço, porque, em geral, a expressão de quem chega é de contentamento e de conquista. Então você vai considerar que aquilo ali vale a pena e é uma matéria que não se deva desistir. As pessoas que desistem, elas abriram mão de ser as melhores do mundo no que fazem, porque o custo parece alto demais. Tá? Então vou repetir. As pessoas que desistem abriram mão de ser as melhores do mundo naquilo que fazem, porque o custo parece alto demais. Você já teve prestes a desistir? Você já desistiu de alguma coisa? Você já se interrompeu? Você teve essa impressão de que o custo é muito alto para continuar? O custo total, né? A quantidade de vida que você troca por aquele projeto ali. A importância de estar entre os melhores, segue aqui Seth Godin, é a seguinte: quando você, por exemplo, vou fazer a alusão que ele usa aqui. Quando você tem uma urgência médica, você vai ficar se dedicando a ouvir várias pessoas, várias opiniões, ou você vai logo, tipo assim, perdendo tempo, ou você vai logo procurar o melhor. Isso. Escutei daqui. Você falou assim: não, vou procurar o melhor, vou procurar o número 1. Né? Por que você vai procurar o número 1? Porque ele é o melhor para você, porque é o melhor nesse momento, porque é o melhor do seu mundo, porque é o melhor que você tem acesso. E muitas vezes você deixa de se colocar nessa situação, né, de ser o melhor para você, de você ser o melhor nesse momento, de você ser o melhor do seu mundo, de você ser o melhor aqui se tem acesso, porque você considera que o custo é grande demais. Tá? Vou prosseguir. As pessoas se acomodam, tá? Elas se satisfazem em ser menos do que são capazes. Isso olha para o lado, olha no espelho e eu ali. As pessoas se acomodam, elas se acostumam a ser menos do que são capazes, tá? Eu vou mostrar para você aqui um gráfico, tá? E esse gráfico ele mede o esforço, quantidade de esforço pela quantidade de resultado. Quando a gente começa uma atividade, por exemplo, a corrida, o simples fato de você estar iniciando, você já tem uma quantidade de estímulos maior do que você estava tendo. Então, o esforço é aumentado, tá? Além disso, você está curioso, você está motivado, você está empolgado. Então, você vai gerar uma quantidade maior de esforço. Você vai sustentar esse esforço, logo você vai ter uma curva de desenvolvimento, uma curva de resultado já precoce e com uma elevação considerável, certo? Os obstáculos nesse primeiro momento, eles são compatíveis. Os obstáculos que tem até aqui são compatíveis com a sua curiosidade, com a sua motivação e com a sua empolgação, certo? Então eles são mínimos, por isso que você consegue vencer esses obstáculos e se destacar. Mas, em persistindo, esses obstáculos vão ser maiores, e embora você continue fazendo o mesmo mais esforço, a quantidade de resultado vai diminuir. E é isso que ele vai chamar
de vão, tá? Você vai cair numa depressão de desenvolvimento, de resultado, e vai fazer aqui nesse vale, esse vão, que não obstante o esforço que você continue fazendo, o resultado não vai ser compatível ao esforço que você imprimiu, certo? É nesse momento que você fica tentado a parar, tá? Nesse momento, esses obstáculos crescem e a razão entre esforço e resultado despenca, como vocês puderam ver, tá? Então, esse vão é a longa e cansativa caminhada entre o início e a maestria. E aí vou voltar no assunto do vídeo anterior, onde eu falava assim, que a gente não se interessa por dominar uma determinada matéria, uma habilidade. Às vezes não se interessa em masterizar, em ser mestre naquilo, né? Sendo que é a única maneira da gente manter um desenvolvimento é se encaminhar para a maestria daquele assunto. Mesmo na escola, por exemplo, ele fala aqui, você é ensinado errado, tá? Porque você é ensinado que saber um pouco de tudo é o segredo para o sucesso. Ou então quando você vai fazer uma prova e a pessoa fala assim, encontrou uma dificuldade, sai dela, vai fazer uma coisa que você domina e depois você volta para tentar fazer no final. E aí você se acostuma a não enfrentar sua carência, tá certo? Então, o vão é a longa e cansativa caminhada entre o início e a maestria. Um momento de avanço lento que, por mais contraditório que pareça, é um atalho. Por quê? Leva você para onde você quer ir. Então, é impossível você chegar à maestria, impossível você chegar ao resultado sem caminhar pelo vale, sem caminhar pelo vão, sem passar por esse momento onde os resultados parecem ser mínimos ou não ser compatíveis ao esforço que você está imprimindo. Olha a outra definição aqui. O vão é o conjunto de filtros criado para manter as pessoas que desistem do lado de fora do clube do resultado. Muito interessante. Um conjunto de filtros criado para manter as pessoas fora do resultado, as pessoas que desistem, tá? Se não existisse um vão, não haveria coisas raras e não haveria coisa de valor, porque geralmente as coisas raras têm valor e é raro quem se impõe a enfrentar esse vão, a enfrentar esse vale onde há uma queda de desempenho, tá? Então, se não houver o vão, não haveria coisas raras, não haveria coisa de valor, por isso o resultado é valorizado, por isso a maestria é valorizada, por isso o número 1 é valorizado, por isso os melhores são valorizados, tá? Pessoas bem-sucedidas não sobrevivem simplesmente ao vão. Não é apenas uma questão de trabalho duro e superação. Elas se lançam no vão, movem-se com determinação, mudando as regras à medida que avançam. Só porque você sabe que está num vão, não significa que você deve ficar feliz nele, tá? E aí, a gente vai avançar aqui. Esse livro é interessante que ele vai falar do avanço, mas ele vai falar também uma perspectiva da desistência. Mas aí você compra o livro e lê tudo, que hoje eu estou me concentrando só aqui na parte que nos é interessante, tá? O vão é onde o sucesso acontece. Se você ainda não percebeu, o vão é o segredo para o seu sucesso. As pessoas que decidem atravessá-lo, investindo tempo, energia e esforço para chegar ao outro lado, são as que se tornam as melhores do mundo. Elas desenvolvem as habilidades e as ferramentas para saírem do vão e para melhorarem
a sua produtividade, tá? Não acontece como milagre, você fica ali marcando o passo. Não, você vai desenvolver as ferramentas, você vai desenvolver as qualidades que vão fazer você sair dali, certo? E aí ele vai chegar numa parte aqui, seguinte: a média é para os perdedores. Onde tá? Vou até mostrar para vocês. A média é para os perdedores. Então, ele vem falar assim: a reação mais comum diante de um vão é tentar fazer o que é mais seguro. Um trabalho comum, irrepreensível, que gaste pouca energia, que não possa ser criticado. Ao se deparar com um vão, as pessoas tentam ser bem-sucedidas ficando na média. E ficar na média não é a solução para desenvolver as ferramentas e as habilidades que vai fazer você sair do vão. Você vai precisar continuar trabalhando duro e vai precisar continuar quebrando a cabeça para sair desse vão. Ok? E aí sim você vai ficar excelente. E aí sim você vai passar adiante, e a gente vai ter a explicação daquela perspectiva do Malcolm Gladwell, lá no livro Outliers, em relação às 10.000 horas, tá lembrado? As 10.000 horas é percorrer o vão que vai tirar você do iniciante para a maestria. Olha que associação legal. Então, praticar, praticar, pensar, pensar, enfrentar problemas, solucionar até que você fique excelente nessa matéria ou nessa habilidade. Então, eu me deparo com vãos pessoais e nos clientes, nos alunos que eu trabalho, periodicamente. Sempre está acontecendo de acontecer um vão. E as reações ao vão são muito distintas. Por isso que eu vim buscar essa informação. Porque eu experimento conviver com pessoas que elas mantêm a calma e se empenham. E eu convivo com pessoas que se alarmam, se desesperam, se preocupam demais, se preocupam a ponto de não continuar fazendo o básico, que desistem ou que se lamuriam diante da dificuldade e não conseguem, e aí caem para tentar ficar na média e não conseguem transpor, ficam muito tempo nesse vão. E são ferramentas como esse conhecimento que a gente quer trazer para ajudar você a sair da possibilidade de ficar ali nessa areia movediça, que é o vão do desenvolvimento, que é o vão do resultado. Certo? Vou encerrar fazendo uma história, um case que é meu mesmo, eu já tenho que sair para dar aula daqui a pouco. Na pandemia eu comecei a treinar LPO, levantamento de peso olímpico. E eu fiz um workshop, onde eu peguei as noções básicas, e eu comecei a treinar por planilha com o Marcão, que é um amigo meu, é um professor mais recente, foi formado alguns anos depois de mim, mas é super competente no que faz. E aí comecei a treinar com ele. E comecei eu tinha facilidade, tinha força, tinha coordenação, né, mobilidade. À medida que eu fui avançando, comecei a esbarrar com alguns empecilhos. Por exemplo, a força de pressão da mão. Eu não conseguia fazer as rotinas que ele passava sem quebrar. E aí eu ia, Marcão, cara, eu não estou conseguindo segurar a barra durante 15 repetições. Marcão, pô, tá blocando aqui meu antebraço e tal. E aí ele ia dando as ferramentas para eu passar. Mas eu precisei passar um tempo com essa dificuldade, até que ajustou. Depois fomos passar para os exercícios de overhead. E aí eu tinha uma dificuldade em mobilidade torácica, uma dificuldade em mobilidade do ombro, e eu precisei frear,
trabalhar a mobilidade do ombro, trabalhar a qualidade do meu ombro para poder continuar evoluindo com os exercícios overhead. Então, aquele gráfico que eu mostrei, que tem um vão, ele é um exemplo, porque no nosso desenvolvimento, a gente vem ondas que a gente sobe e desce. E a cada vez que você desce um vão, você sobe mais um pouquinho. E a cada vez que você desce um vão, você sobe um pouquinho. O que tira a perspectiva de desenvolvimento linear, que é uma reta onde você vai percorrendo e vai sempre subindo. Não é assim. Sempre tem, você desenvolve, você cai no vão. E aí você vai ter que trabalhar as qualidades para sair daquilo ali, que são as carências. E aí você trabalha aquilo, você se torna excelente naquilo que te jogou no vão, você sobe para um novo pico. E aí novas dificuldades, novas carências serão reveladas, você vai cair no vão novamente. E aí você vai trabalhar aquelas carências, aquelas incompetências. Não vem achando que você não tem competência, não. Incompetente, certo? Vai trabalhar as incompetências, vai mastigar essa incompetência, vai trazer soluções, vai colecionar soluções, com ajuda ou sem ajuda. A ajuda só vai diminuir o tempo com que você vai ficar no vão. Isso que é papel da assessoria. Mas você vai passar no vão, mesmo com a melhor assessoria que tiver, porque depende de um conjunto de fatores que é o auxílio, mas é também o seu trabalho, é também o seu raciocínio, é também você contribuir para desenvolver as habilidades que lhes são carentes nesse momento, tá? Então, não se chateia com quedas de produtividade. Eu tenho um super caso sobre isso. Eu vou pensar se eu vou gravar um vídeo sobre isso, mas eu tenho um super caso. Meu maior caso de sucesso, ele tem um super vão no ano passado. O que eu considero hoje meu maior caso de sucesso, ele tem um puta vão que aconteceu no ano passado. E quem sabe eu trago uma parte 2 desse vídeo, tá bom? Fica ligado, não deixa de seguir e não deixa de ficar atualizado com os vídeos. Eu sei que eu boto muito vídeo, mas pega o final de semana e atualiza. Sabe por quê? Esses conteúdos vão ser importantes. Vai ser igual os livros na minha estante. Você pode até não achar um propósito para esse vídeo agora, mas vai ter uma hora que você vai fazer: nossa, Emílio falou aquilo naquele vídeo. Você vai lá na minha biblioteca de vídeos lá no canal e vai achar. Beleza? Up.